dia, meninos. A tia já colocou um vídeo para vocês contando a historinha, como começou a industrialização brasileira, tarde no nosso país, porque a industrialização começou no século XVIII, lá na Inglaterra, na Europa. Então, a nossa industrialização já começou um século depois. É uma industrialização tardia. E nós vimos que o café proporcionou as bases da industrialização, que foi o pioneiro desta industrialização. As crises favoreceram o processo de industrialização. Então, nós vimos que com a crise do café, ela favoreceu o nosso desenvolvimento industrial. A tia vai fazer a correção. Do capítulo 5, a industrialização brasileira, da página 63 a 66 do livro didático. Então, fique atento na nossa correção. A maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira, a partir de 1930, teve origem nos lucros obtidos com a exportação de quê? Do café. Leia o texto com atenção e corrija a nossa atividade, que a tia colocou os slides aí da nossa correção, da nossa atividade, tá bom? Lembrando, meus amores, a quarta questão, a tia colocou aí a foto da terceira, né? E a quarta questão, a tia vai explicar por que é verdadeiro e por que é falso. O 1, o 2, o 3 e o 4. Observando. Você está observando esse quadro aqui da Tarsila de Amaral? Esse quadro está mostrando o processo de industrialização no Brasil. Mostrando a cara desses operários. Então, a industrialização no Brasil ocorreu de forma tardia. Lembra daquele textozinho da nossa atividade que a tia mandou para vocês, da cruzadinha? Na primeira palavrazinha lá, que a tia corrigiu e alguns não acertaram, é tardia, da cruzadinha. Lembra que a tia perguntou? Então, a industrialização no Brasil, ela ocorreu de forma tardia, bem depois da Revolução que ocorreu na Inglaterra, em outros países. Então, essa alternativa aqui, o número 1, é verdade. O número 2, com a industrialização, o êxito rural foi intenso, transformando cidades como São Paulo em grandes centros metropolitanos. Sim, a concentração das indústrias, meus amores, aconteceu no estado de São Paulo. Então, na região sudeste, se concentrou a industrialização brasileira, em especial em São Paulo. O número 3, até a década de 30, não existia indústria no Brasil, pois atenções estavam voltadas para o setor agrário exportador do café. Lembre, meus amores, que quando nós falamos, quando a exportação do café teve origem nos lucros obtidos na exportação do café. Então, essa alternativa é falsa, não existia. Se não houvesse essa palavrinha não, estaria correta, mas essa palavrinha não se torna falsa. Com o governo Getúlio Vargas, enfrentou um dos principais problemas para o nosso, em relação a 4, essa alternativa aqui, ela é o quê? Falsa. Após 1950, o desenvolvimento se fez com grande participação de capital estrangeiro? Sim, é verdade. Porque lembra que a gente falou das multinacionais, das transnacionais? Justamente capital estrangeiros fizeram investimento no nosso país. Então, a alternativa correta vai ficar a 1, a 2 e a 5.
Na quinta questão, só apenas a 2 está correta. Abertura comercial do país. Então, só apenas a questão B está correta. Apenas a questão B. Olha essas propagandas aqui, ó. Você observe que ela é bem antiga, ó. As fotografias aqui delas são bem antigas. Que você observa 1954 a 1964. E a produção de bens de consumo. Por que bem de consumo durável, meus amores? Porque automóveis, TV, máquina de lavar, elas são bens duráveis. Se fosse roupa, sapato, aí seria bens de consumo não duráveis, certo? Na sétima questão, você observe que nós temos 2 mapas aqui, ó. O processo de desconcentralização da indústria automobilística. 1980 se concentrava apenas aqui no Sudeste. Observe, só apenas aqui no Sudeste. Com o passar do tempo, em 2006, já começou a desconcentração, ó. Vindo uma aqui para o Nordeste, o Sudeste continua sendo a maior concentração, mas também ela desceu aqui para o Sul do nosso país. Então, a alternativa correta seria o primeiro e o terceiro. Na 8ª questão, está falando para você assinalar as características, o atual momento da atividade industrial. O atual é o investimento estrangeiro e a desconcentração de indústria. A tia, na última aula, passou um vídeo sobre essa desconcentração de indústrias. E preparando-se para o vestibular, o Enem, você vai marcar a alternativa correta, é a letra A, indústria de bens de consumo. Nós vimos que a indústria é dividida em quantos tipos? Ela é dividida em indústria de bens de produção, indústria de bens de capital, indústria de bens de consumo. São essa divisão da indústria. E na segunda, observe aqui esse quadro e vai marcar a alternativa C. Os 2 autores retratam dificuldades dos imigrantes na chegada ao Brasil. Então, imigrantes, pessoas que saem de outros países ao adentrar ao nosso país. É chamado de imigrantes. Essa foi a nossa correção da nossa atividade, falando sobre a industrialização brasileira. E até a próxima aula, meus queridos.